Dando continuidade aos nossos estudos e reflexões, hoje veremos o artigo 26, Currículos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, devem ter base nacional comum, complementada por parte diversificada. Obrigatoriamente, deve haver português, matemática, conhecimentos do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Esse é um artigo explorado por algumas bancas que podem trazer esse finalzinho como especialmente de cada estado, de cada município. Então, estamos vendo aqui que o artigo 26 fala da obrigatoriedade especialmente do Brasil. E o parágrafo 2º, o ensino de artes, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular da educação básica. Então, notem, o ensino de artes, ele faz parte da educação básica. Então, por exemplo, quando se trata da educação infantil, já vimos que um pedaço da educação infantil está dentro da educação básica, o outro pedaço não está. Então, embora se tenha aula de artes na creche, aqui pela LDB diz que ele é componente curricular obrigatório na educação básica. Então, lembrando que na educação infantil temos um pedaço dela que fica dentro da educação básica, que é obrigatória, o outro pedaço não. A educação física, em parágrafo 3º, física integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica. Então veja, a educação física também é componente obrigatório da educação básica. Isso quer dizer que tanto artes quanto educação física faz parte da educação dos 4 aos 17 anos. Então pega toda essa população de estudantes. Aí, uma observância que a educação física ela é facultativa a quem, primeiro, trabalha em uma jornada com mais de 30 horas, uma carga horária igual ou superior a 30 horas. Segundo, para quem é maior de 30 anos. Terceiro, para quem está prestando serviço militar ou equivalente. Então, tem algumas profissões que, tipo bombeiro civil, enfim, algumas outras aí, o vigilante, o segurança, que eles podem, em alguns casos, ter a obrigatoriedade de praticar uma atividade física. Então, aí fica facultativo. O quarto e o quinto foram vetados, então não existem mais. O sexto, que tenha prole, que tenha filhos. Então, tá aí. Embora a gente sabe que na escola, a maioria dos adolescentes, os jovens, ninguém nem vai falar isso, simplesmente põe ele lá para fazer atividade física no horário da aula e ele não fica nem sabendo que pode, em alguns casos, ser facultativo. Parágrafo 4º. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Esse é um parágrafo também bastante explorado, que pode vir com a seguinte menção, especialmente das matrizes afrodescendentes. Não deixa de ser verdadeiro, porém é importante aqui observarmos que a indígena e a europeia também fazem parte. Parágrafo 5º. A partir do 6º ano será ofertado a língua inglesa. Então vejam, aqui no artigo 26, parágrafo 5º, está dizendo que do 1º ao 5º não precisa, mas a partir do 6º é obrigatório a língua inglesa. Então o centro de seleção, ele às vezes, o examinador tem o costume de cobrar do candidato
o conhecimento da legislação nova e da anterior. Às vezes ele pode trazer a pergunta, antes da modificação da LDB, quais eram as línguas estrangeiras? Então veja, já mudou a lei, já não é mais, mas ele pode cobrar. As línguas seriam a língua estrangeira e moderna, né? Antes a gente tinha muito aí o espanhol em voga, que era adotado, agora não, mudou. É obrigatório a língua inglesa. E aí, se quiser, a instituição pode adotar mais uma se tiver disponibilidade de professor, enfim, e essas coisas. Mas o obrigatório é o inglês. Parágrafo 6º. Artes visuais. A dança, a música e o teatro são linguagens que constituirão o componente curricular do parágrafo 2º. Então, notem, quando se fala no parágrafo 2º, ensino de arte, especialmente suas expressões regionais, constituirá componente curricular da educação básica, seria a arte, se tratando de dança, música, teatro. E aí são linguagens que constituirão componente curricular do parágrafo 2º, que deverá constar, então, nas aulas de artes. Parágrafo 7º. A integração curricular poderá incluir projetos com temas transversais. Então, vejam, além de eu dar aula normal no currículo, eu posso, em alguns casos, quando possível, adotar o trabalho por projetos. Parágrafo 8º. A exibição de filmes nacionais é obrigatório o mínimo de 2 horas mensal. Então, a gente sabe que aí as escolas têm o costume já de passar filmes nacionais e às vezes internacionais, até por mais que isso. Porém, aqui o examinador ele pode cobrar qual o tipo de filme, nacional e internacional. Aqui está dizendo que é só os nacionais e tem uma carga horária mínima, que é de 2 horas. E fala-se também, no parágrafo 9, da obrigatoriedade de se ensinar, orientar as crianças quanto à prevenção e o combate à violência infantil, degradação, trabalho infantil, embora o Estatuto da Criança e do Adolescente seja uma lei, ele é tratado e trabalhado como um tema transversal dentro do contexto escolar. Então não seria como legislação, mas como um tema transversal. E aí aborda a legislação prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Parágrafo 10. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e homologação do Ministro de Estado da Educação. Então vejam, se for colocar outros componentes obrigatórios, que não os que já estão previstos, é preciso que o Conselho Nacional de Educação aprove e seja homologado pelo Ministro de Estado da Educação. Aqui a legislação traz que é o Conselho Nacional de Educação quem aprova. E aí, às vezes, o examinador pode tentar confundir e dizer que é o fórum. Então, veja, o Fórum Nacional organiza com relação ao Plano Nacional de Educação e outras conferências e atividades nesse sentido. Ele monitora, supervisiona e acompanha. Agora, nesse caso de componente curricular, é o Conselho Nacional de Educação. Então, basicamente, aqui a gente termina essa parte. Por hoje é só, pessoal.